Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 6 de maio. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O projeto sobre os direitos trabalhistas dos empregados domésticos deve ser votado hoje no plenário. A falta de acordo em 2 pontos impediu a votação da proposta nesta terça-feira. O presidente foi avisando assim que chegou ao Senado. Nós vamos votar hoje a regulamentação dos últimos direitos da empregada doméstica. A senadora Ana Amélia ficou responsável pelo projeto das domésticas na Comissão de Assuntos Sociais. Pelo texto que voltou da Câmara dos Deputados, além do salário, os patrões pagariam mais 23% de encargos trabalhistas. A relatora reduziu para 20%. O texto ficou assim: 0,8% de seguro contra acidentes, 8% de fundo de garantia, 3,2% recolhidos mensalmente como uma poupança para bancar a multa em caso de demissão sem justa causa, e mais 8% de INSS patronal. A relatora manteve no texto um agrado aos empregadores. Permitir que o empregador possa descontar do imposto de renda aquilo que ele faz na contribuição da Previdência Social de 8%. Nós acolhemos isso, não estava previsto no texto original do Senado. 2 pontos do relatório foram negociados durante horas na reunião dos líderes partidários. O encontro afina a pauta antes das votações no plenário. O governo é contra os 8% de INSS patronal, defende 12%. E alguns parlamentares discordam da forma de pagamento da multa rescisória. A gente quer manter a multa de 40% do FGTS paga a todo trabalhador seja demitido sem justa causa. A gente acha que tirar isso, nós vamos facilitar o que a Constituição, inclusive no seu artigo 7º, fala, que é proteção do trabalhador nessa demissão sem justa causa. Nós estamos garantindo os 40%, só que estamos fazendo um depósito mês a mês para não ter amanhã uma disputa. Porque o que vai acontecer? Se nós criarmos uma despesa grande para a família por conta da demissão, haverá forçosamente uma denúncia contra aquele empregado na polícia ou em algum lugar, dizendo que ele fez alguma coisa de errado para poder não pagar a multa de 40%. Quem vai perder? O mais fraco. Eu quero evitar a vitimização do empregado doméstico. A reunião terminou sem acordo e a votação foi adiada para esta quarta-feira. O presidente do Senado reuniu os presidentes das comissões permanentes da Casa para definir prioridades e montar um calendário de votações para a reforma política. Os parlamentares chegaram a um consenso sobre os temas prioritários da reforma. O presidente da Comissão de Relações Exteriores disse que o primeiro item deve ir ao plenário no próximo dia 19. Nós selecionamos 3 itens importantes da reforma política: o financiamento de campanha, o fim da coligação nas eleições proporcionais, que aliás já foi votada aqui no Senado, e a cláusula de desempenho. Na reunião, o presidente Renan Calheiros também reforçou que cada colegiado deve avaliar os resultados e medir a efetividade de pelo menos uma política pública dentro da sua área de atuação. No relatório final, serão feitas recomendações ao Legislativo e ao Executivo. 7 das 12 comissões já definiram os temas para este ano. A Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar os benefícios de ICMS concedidos unilateralmente pelos estados. A de Meio Ambiente vai acompanhar a revitalização do Rio São Francisco. Na Comissão de Direitos Humanos, o foco estará nas medidas de enfrentamento da violência contra a mulher. A de Relações Exteriores vai analisar a indústria de defesa nacional. A de Desenvolvimento Regional vai acompanhar o Plano Nacional de Saneamento Básico. A de Ciência e Tecnologia vai priorizar a formação de novos cientistas no país. E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária escolheu 2 temas para avaliação: a assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar e a política de defesa agropecuária. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Na pauta, um decreto legislativo que anula o regime simplificado de licitações da Petrobras, medida adotada no governo Fernando Henrique Cardoso. Para o autor do decreto legislativo, senador Ricardo Ferraço, essa flexibilidade é uma das causas do escândalo de corrupção que atingiu a empresa. Quando o ex-presidente Fernando Henrique editou esse decreto, foi no momento em que a Petrobras
estava se globalizando, ganhando muito espaço, não apenas no Brasil, mas mundo afora. O ambiente no arranjo econômico do petróleo e do gás era um ambiente mais competitivo e, de fato, isso dava à Petrobras, dá à Petrobras, enfim, flexibilidade, agilidade. Isso é um fator concorrencial importante. Mas o fato objetivo é que a Petrobras ela utilizou esse mecanismo, esse expediente sem parcimônia. Veja você que 90% de tudo que ela compra não passa pela 866 e 60% do que ela adquiriu em produtos e serviços é adquirido como carta convite, ou seja, ela escolhe aqueles que vão participar da concorrência. Por isso apresentamos um decreto sustando os efeitos para que nós possamos encontrar outras modalidades para que a Petrobras possa adquirir bens, produtos e serviços, mas que o mercado possa competir e nós possamos coibir esse tipo de prática que, a meu juízo, em parte está no centro de todos os problemas que nós estamos vendo na Operação Lava Jato. A exemplo da Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Constituição e Justiça também terá um painel eletrônico para as votações. Com a presença do presidente do Senado, a inauguração do painel está prevista para hoje, antes da reunião ordinária. Será inaugurada ainda a galeria de fotos dos ex-presidentes da comissão. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta projeto que prevê a concessão de seguro-desemprego para os trabalhadores, empregados ou profissionais autônomos com exercício de atividade impedido por calamidade natural. A audiência pública na Comissão de Educação para instruir o projeto que obriga beneficiários de bolsas de estudos de programas da União a prestarem colaboração com a rede pública de ensino. A reunião é interativa. Perguntas e comentários podem ser encaminhados pelo portal www.senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 2211. A Comissão de Educação aprovou nesta terça-feira a moção de repúdio à repressão policial contra professores no Paraná, ocorrida na semana passada. Os manifestantes protestavam contra o projeto de lei do governo, aprovado pela Assembleia, que altera a forma de custeio das aposentadorias dos servidores do Estado. A ação da Polícia Militar deixou mais de 200 feridos. Na nota, os senadores da comissão querem a punição dos responsáveis pelos excessos cometidos. Os professores e professoras que estavam legitimamente lutando pelo direito a uma educação de qualidade, quando lutam exatamente pela valorização salarial, pela valorização profissional e, infelizmente, ao invés do diálogo, eles foram tratados de maneira covarde através de uma truculenta ação policial que deixou dezenas e dezenas de professores, inclusive feridos. Na verdade, esse ataque violento que os professores do Paraná sofreram na última semana deixou a dignidade de todos os professores e professoras do Brasil ferida. Daí porque a Comissão de Educação não poderia se omitir. E ainda sobre a violência contra os professores no Paraná, a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública hoje pela manhã, daqui a pouco às 9 horas. Foram convidados para o debate o governador do estado, Beto Richa, o secretário estadual de Segurança, o presidente do Conselho Federal da OAB, o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, entre outros. O Brasil terá uma nova lei para a arbitragem nos conflitos judiciais. O Senado terminou a votação da matéria nesta terça-feira. O projeto aprovado pelos senadores amplia e estabelece regras para a arbitragem, uma forma de conciliar conflitos antes que eles cheguem ao judiciário. O relator na matéria, o senador Pimentel, acatou apenas uma emenda de redação apresentada pela Câmara. A outra modificação, que previa publicidade para o uso da arbitragem em conflitos com a administração pública e uma regulamentação ao texto, foram rejeitadas. Agora o projeto depende apenas da sanção presidencial para virar lei. A comissão mista da medida provisória que muda regras para a concessão de benefícios previdenciários aprovou o relatório na reunião desta terça-feira. O relator alterou pontos do texto apresentado na semana passada. Antes da errata, o relatório da MP trazia as seguintes mudanças em relação à proposta do governo.
Fim do corte nos valores das pensões por morte. No texto original, elas seriam reduzidas em 50% e complementadas com mais 10% por dependente. A concessão da pensão vai depender de 18 meses de contribuição e não de 24, como proposto inicialmente. Mas a exigência de 2 anos de união entre o casal permanece. O prazo de recebimento vai levar em conta a idade e não mais a expectativa de vida. Assim, o cônjuge com menos de 21 anos terá uma pensão de 3 anos de duração. Se tiver entre 21 e 26, receberá por 6 anos, e assim por diante, até a idade mínima para a pensão vitalícia aos 44 anos. O período em que o trabalhador recebeu seguro-desemprego será contado como tempo de contribuição para a aposentadoria. Foram mantidas no relatório as novas regras sobre o auxílio-doença que constavam no texto enviado pelo governo. Elas prevêem 30 dias de afastamento para a concessão do benefício. A própria errata agora também não altera substancialmente o texto do relatório. Nós acrescentamos aqui vários artigos que tratam exclusivamente da repercussão da contribuição do trabalhador desempregado que recebe o salário-desemprego e que vai ter esse tempo contado para a aposentadoria. A decisão de que os 22 destaques apresentados seriam votados de uma só vez também gerou polêmica. O artigo 151 diz que nos casos de omissão do regimento comum, se aplica o regimento do Senado e o da Câmara nessa ordem. A nossa questão de ordem está no sentido de questionar a aplicação seletiva de dispositivos regimentais. Solicito, portanto, que Vossa Excelência cumpra o regimento e assegure às bancadas a possibilidade de apresentar, encaminhar e votar destaques de bancada sem a necessidade de prévia admissão pelo plenário da comissão, seja ela feita em bloco ou não. Presidente, vamos entrar em o regimento do Senado Federal não trata dessa matéria e a Câmara por isso tem que ser considerado. Trata de uma comissão mista, presidente. E aqui é uma comissão mista, os dois regimentos têm que valer. Indefiro a questão de ordem, Vossa Excelência. Ainda assim, o relator conseguiu a aprovação da maioria dos senadores e deputados. A expectativa é de que o plenário da Câmara volte a colocar em votação pelo menos uma emenda que foi derrubada pela comissão mista, a que flexibiliza a aplicação do fator previdenciário. Excepcionalizar o fator previdenciário para a mulher quando ela, somando tempo de contribuição com idade, chegar a 85 e o homem tempo de contribuição mais idade chegar a 95. Nesse caso, não se aplicaria o fator previdenciário. Se a pessoa quiser se aposentar antes de atingir esses anos, ela pode se aposentar mais com a aplicação do fator previdenciário. Nós teremos, provavelmente, esse destaque no plenário. A medida provisória ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado para não perder a validade. A comissão mista criada para analisar a MP 671, a MP do futebol, fez nesta terça-feira a primeira audiência pública para debater a matéria. Senadores e deputados ouviram a opinião de especialistas. Para este consultor de marketing e gestão esportiva, o futebol brasileiro vive um cenário de crise profunda, principalmente por má gestão. Os clubes fecharam 2014 com prejuízo, déficits, em 2014 apenas de 598 milhões de reais. É o maior déficit da história do futebol brasileiro. A medida provisória dá aos clubes a possibilidade de renegociar as dívidas com a União, que chegam a 4 bilhões de reais. Mas para quitar os débitos com desconto, em um prazo de até 20 anos, as agremiações terão que cumprir exigências relacionadas à modernização de gestão e responsabilidade financeira. A MP, que já recebeu mais de 180 emendas, provoca polêmica. Contrapartida de pagamento de dívida é o pagamento da dívida. Ponto. Quando a gente quer misturar uma série de coisas aqui, nós perdemos o foco da discussão.
Ou seja, se o clube pagou a dívida, ainda assim ele é obrigado a fazer tudo isso em razão da dívida? Não. Isso é assim em qualquer lugar. Você vai a um banco, você vai ao BNDES, eles têm exigências, estão dando um refinanciamento em 20 anos, têm o direito de exigir contrapartidas, ainda mais são devedores contumazes e que acumulam dívidas há muitos anos. Esta foi a primeira de uma série de 6 audiências públicas que a comissão pretende fazer para instruir a matéria. Nesta quarta-feira serão ouvidas as entidades de classe. A intenção é trazer para o debate aqui representantes de todos os setores ligados ao futebol nacional. O importante é ouvir o bom senso que é formado pelos clubes, ouvir os clubes da Série A, da Série B e tratar com muito carinho essa discussão do parcelamento da dívida. Esse aí é o X da questão. Os clubes estão em situações difíceis e nós temos que ter muita cautela para que essa mão que o governo está dando, nós possamos aí dar a nossa contribuição no sentido de ajudar os clubes. Mas os clubes precisam fazer também o seu dever de casa. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que aumenta de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. Para entrar em vigor, a nova emenda precisa ser promulgada em sessão solene do Congresso Nacional. A Câmara manteve o texto original conforme aprovado pelo Senado. Com isso, a presidente Dilma Rousseff pode deixar de nomear até 5 ministros do STF que deveriam se aposentar nos próximos 3 anos. Para ser estendida aos demais servidores públicos, precisa ser aprovado um projeto de lei complementar. A Comissão Mista da Medida Provisória 663 aprovou o relatório final nesta terça-feira. Os deputados e senadores aprovaram o relatório do senador Ataídes Oliveira, que aumenta em 50 bilhões de reais o limite de repasse da União ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Das 48 emendas apresentadas, apenas uma foi aprovada. A que aumenta a transparência nas operações do Tesouro Nacional com o banco, de autoria do senador José Serra. Agora o texto da MP 663 tem que ser votado nos plenários da Câmara e do Senado até o dia 28 deste mês, para não perder a validade. Está começando daqui a pouco a audiência pública conjunta das comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional. Estamos ao vivo com a repórter Edinalva Ferreira, que tem as informações da reunião. Bom dia, Edinalva. Bom dia, André. Os senadores vão ouvir o ministro Eliseu Padilha, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, sobre os problemas e as prioridades para o setor. Eu estou com o senador Garibaldi Alves, presidente da Comissão de Infraestrutura. Bom dia, senador. O que se espera desse debate hoje? Esperamos que o ministro venha trazer esclarecimentos a respeito da política da aviação. Na verdade, nós estamos num momento em que o governo se prepara para fazer novas concessões de aeroportos, ao mesmo tempo que se anuncia uma programação para aeroportos regionais. O que resta saber é a questão dos investimentos. Quais são realmente os recursos que nós vamos contar? Nós sabemos que no que toca às parcerias, às concessões, o governo vai se valer realmente do investimento privado. Mas é preciso saber que recurso que o governo tem para investir, no recurso do governo. Isso aí é realmente uma parceria entre governo e iniciativa privada para incentivar a aviação no país. Tá, senador, obrigado. Vamos aguardar então o debate, né? Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. André. Obrigado, Edinalva. Após a audiência pública, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo analisa projetos, entre eles o que torna obrigatória a presença de profissionais salva-vidas em todos os estabelecimentos que explorem balneários ou outros locais aquáticos abertos ao uso público. A CPI do HSBC ouviu nesta terça-feira o presidente da instituição financeira no Brasil, André Guilherme Brandão. A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga possíveis crimes de brasileiros correntistas do banco na Suíça. Após o cruzamento com os dados recebidos das autoridades fiscais francesas, a Receita Federal apurou 7.243 nomes de brasileiros com depósitos na agência bancária do HSBC, na Suíça, em 2006 e 2007, num total de 7 bilhões de dólares.
O crime de sonegação fiscal prescreve em 5 anos, mas o de evasão de divisas, não. Mas, afinal, qual a responsabilidade do banco em todo esse processo? O presidente do HSBC Brasil alegou que a filial brasileira apenas pertence ao mesmo grupo, mas não dispõe de qualquer informação sobre o episódio conhecido como SwissLeaks. Se não é Vossa Senhoria, quem é a pessoa que poderá trazer maiores informações sobre esses fatos? Nem eu, nem quem me antecedeu teve informações com relação a essas contas. André Guilherme Brandão admitiu que entre 2002 e 2007 havia uma representação do Brasil específica para a captação de dinheiro a ser depositado fora do país. Os senadores querem saber o nome do responsável na época, mas esse é apenas mais um capítulo na investigação. Senador, o senhor ficou satisfeito com as respostas do presidente do HSBC Brasil? Não. Foi um quase nada a declarar. E me parece que tem muitas informações que o HSBC poderia prestar essa CPI e não prestou e não me parece estar com vontade de prestar. Por isso, provém o requerimento que apreciamos agora para que o presidente do HSBC no Brasil, entre 2005 e 2006, quando estourou o escândalo SwissLeaks, estejam presentes. A Receita Federal, o Conselho de Atividades Financeiras e o Banco Central vão trocar informações para apurar possíveis crimes, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e financiamento do narcotráfico. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.